Eu atendi uma mãe há um tempo atrás que estava muito preocupada com a educação dos dois filhos, dois meninos totalmente diferentes. Um deles tinha 13 anos, era rebelde, agitado, não estudava, era muito bagunceiro, era uma criança que vivia no mundo da lua. E o de 12 era o extremo oposto, era estudioso, organizado, tudo nele era certinho, ele tirava ótimas notas, era uma criança mais quieta e mais ponderada. Ela estava tendo muita dificuldade em saber educar os dois dentro da mesma casa e dentro do mesmo sistema, né? E o problema maior era o pai, que engenheiro, todo muito certinho, muito politicamente correto, muito organizado. E o pai brigava muito com esse menino de 13 anos, né, que era mais rebelde, porque ele queria que ele fosse igual ao irmão. Quando foi feito os dois mapas, ficou muito claro por que dessa diferença tão gritante entre os dois meninos, né? O de 13 anos nasceu no dia 23, o número do destino 5, número da lição de vida 5, ele tem excesso de letras E e N no nome, e ainda por cima, o nome dele é Eduardo, que começa com E, que é o 5, e somando Eduardo também tem o número 5. Então, impossível uma pessoa com essas características ser alguém tranquilo. É claro que ele ia ser agitado. Claro que é uma criança que não quer rotina, que ele quer movimento, ele precisa de liberdade. Né? É difícil, né, você segurar uma pessoa com uma característica tão forte do número 5. E o outro, olha só, o outro, de 12 anos, nasceu num dia 4, o número do destino 4, e o nome dele é Maurício, começa com M, que é o número 4 também. Então, este é todo certinho, todo organizadinho, faz a lição na hora certa, arruma as coisas dele no quarto. É uma criança que não precisa ser mandada, ele sabe a obrigação. Né? Então, assim, é muito complicado você querer que uma pessoa mude se ela tem uma característica tão gritante, né? Enquanto o 4 precisa se sentir estável, ele precisa de rotina, porque é uma tendência dele, o 5 precisa de liberdade. Né? Por exemplo, para o 5, a organização é uma dificuldade, e para o 4 é um prazer, ele se sente bem assim. Então eu vou falar as características do 4 e do 5 para você aí compreender. O número 4 é um número par, é um número feminino, yin, e a característica principal do 4 é a solidez, a ordem, o trabalho árduo, a responsabilidade. O símbolo do número 4 é o quadrado. O que é o quadrado? É uma coisa hermética, uma coisa fechada. Uma caixinha precisa ter 4 lados para ela fechar. Uma cadeira precisa ter 4 pernas para ela ficar em pé, né? Então, o 4 é o número da solidez. A cor é verde. Tá? E quem tem esse número, a qualidade principal é disciplina, comprometimento, organização, honestidade. São profissionais que dão conta do recado, que nunca faltam em um compromisso, são confiáveis, gostam de ter tudo na mais perfeita ordem. Sabe aquelas pessoas que têm tudo na pastinha? Que tudo anotadinho? Tem que ter 4. Então, as profissões são excelentes economistas, administradores, contadores, engenheiros, matemáticos, numerólogos, né? Tudo que tenha que ter organização e planejamento. Agora, todo número tem o positivo e o negativo. E o negativo do 4, né, uma pessoa que vibra no negativo do 4 são metódicos, não dão um passo maior que a perna, são sistemáticos, tudo tem que ser na mesma hora,
tem que fazer o mesmo caminho, não mudam a cor da roupa, né? São pessoas muito sistemáticas. Nunca aceitam o novo, né? Você sugere que ele use uma outra cor de roupa ou que faça de um outro jeito, não. Eles são extremamente sistemáticos e uma pessoa 4 no negativo são muito chatos, né? Críticos demais. A criança 4, ela já, desde cedo, ela apresenta essa tendência. Então aí, ó, uma criança que adora montar brinquedos, adora montar quebra-cabeças, né? O brinquedo quebrou, ele já vai lá consertar. Então é uma tendência que essa criança tem para consertar, para organizar, né? Arrumar, colocar tudo no lugar. Então brincou, já põe dentro da caixa. Você já logo vai perceber se essa criança tem uma tendência a ser organizada, e com certeza ela tem o número 4, né? Mas são teimosas pra caramba, né? Porque o 4 é o número da teimosia também. Nos relacionamentos, são controladores, né? Eles querem que tudo seja do jeito deles. São controladores, eles querem proteger, dar ordens. Mas são pessoas que têm dificuldade em demonstrar os sentimentos. Quando você está no portal 4, sabe o que é o portal 4? É a soma do seu mês, dia e ano de nascimento, a sua lição de vida, a sua lição de casa. Nós passamos por diversos portais. E quando você está no portal 4, como eu, que estou no portal 4, qual é a lição de casa de quem está no portal 4? É o trabalho. Mas é o trabalho de formiguinha, tijolinho por tijolinho, né? Um degrau por vez. Não pode querer fazer as coisas com pressa, porque quando você quer fazer coisa com pressa, você acaba escorregando e caindo. Então, tudo tem que ser com muito trabalho, muito foco, muita disciplina. Assim como no ano 4, no pináculo 4. E o número 5 é o extremo oposto, né? As letras, o número 5 é masculino, é yin. O símbolo é a estrela de 5 pontas ou é a mão com 5 dedos, ou seja, dá tiro para tudo quanto é lado, né? Gosta de diversidade, diferente do 4 que precisa estar na caixinha. A cor do número 5 é o azul claro, e as letras no alfabeto pitagórico é o E, o N e o W. Então, as pessoas que têm o 5, como esse menino de 13 anos, têm a qualidade da independência, da versatilidade, da ousadia, da sensualidade. Quem tem 5 é muito carismático, são os grandes vendedores, aquela pessoa que convence, ele tem carisma, ele tem poder de sedução. Porém, quando eles não expressam essa qualidade no positivo, estão no lado negativo, eles podem ser instáveis, impulsivos, ansiosos, às vezes até irresponsáveis e com muita probabilidade a vícios. Por quê? Porque como eles querem experimentar tudo, eles podem se jogar no vício, né, para experimentar e acabam tendo essa tendência. Pela curiosidade, eles começam tudo e não concluem nada. Então, olha só, pessoas que têm o nome com o número 5, que começa com E ou que tem a primeira vogal E. Elizabeth, Eduardo, Edson, Elaine, Fernanda, que tem a primeira vogal 5, Teresa, Regina. São pessoas inquietas que precisam de liberdade e não gostam de rotina. Aí você me fala assim, puxa, eu tenho esse nome, eu tenho o número 5 e trabalho num banco. Tudo bem, você pode até trabalhar numa empresa, num banco, mas com certeza você gosta de sair, atender um cliente, fazer uma visita. Você precisa disso. Porque o grande segredo de quem tem 5 é que, se não estiverem motivados pelo que fazem, acabam desistindo. É por isso que eles começam e não concluem. É como o geminiano, né? Precisa estar interessado no que faz. Se não tiver interesse naquilo que faz, acabam desistindo. Porque são rápidos. Quem tem 5 pensa muito rápido. Ele precisa aprender, né? Ele precisa, mas as coisas têm que fazer sentido. Então, você vai fazer um curso, se o curso está interessante, eles vão ficar no curso, com certeza.
Mas se o curso perdeu o interesse, está muito monótono, mas com certeza desistem rapidamente. Quando falta no nome a energia do número 5, exemplo, faltou a letra E, N e W. São pessoas que têm dificuldade em aceitar mudanças. Eu não falei da falta no número 4, mas se falta o D, E e o V, que é o número 4, falta comprometimento, falta foco, falta organização. Faltou o N, E, N, W, no alfabeto pitagórico, é o número 5. São pessoas que têm dificuldade em aceitar mudanças, não gostam de mudanças, Agora, pessoas que têm muitas letras E, N ou W, isso faz com que essa pessoa seja muito impulsiva, muito inquieta e muito volúvel também. Quando eu falo muito, é mais que 4 letras de valor 4, tá? Um ano 4 ou um pináculo 4 é um período de mudanças. O portal 4, que é a soma do mês de ano, que é a lição de vida, a vida toda dessa pessoa vai ser uma vida toda de mudanças, Ela vai ter que se adequar às mudanças que a vida traz, E se o 4 for kármico, o 5 for kármico, veio de um 14, são pessoas que em vidas passadas usaram e abusaram do vício, da bebida, do jogo, da droga, dos excessos em geral, O kármico 13, para quem tem 4 que veio de um 13, hoje vieram também para viver uma vida com muita responsabilidade, porque em vidas passadas não tiveram responsabilidades, abusaram, Foram pessoas que se excederam também. Isso se a soma vier de um 13 ou se a soma vier de um 14. As melhores profissões para quem tem 5 são vendas, turismo, direito, porque o advogado é ágil, ele precisa estar sempre fazendo 1000 coisas, indo para o fórum, atendendo o cliente, relações públicas, turismo, tudo em que ele possa ter esse movimento, não rotina, não ficar no escritório preso fazendo planilhas no computador, porque com certeza ele vai desistir rápido. A criança 5, como esse menino aí de 13 anos, é inquieta. Ela precisa estar interessada nas atividades. Então, o que os pais têm que fazer? Bolar alguma atividade em que ele se interessa, alguma coisa que para ele seja legal, ele ficar ali, ou mesmo as atividades da escola, que ele tenha interesse, para não prejudicar o rendimento escolar. E nos relacionamentos, quem tem 5 pode, eu vou falar pode, eu não vou falar pode não ser fiéis, porque eles acabam não se comprometendo com nada sério, eles querem variedade, eles preferem um sexo informal do que um relacionamento que os prenda, como por exemplo as pessoas que têm o 2, que têm o 6, que eu vou falar no próximo vídeo, e que eles gostam de variar, então às vezes são os famosos pula-cerca, E na espiritualidade, eles não se fixam em nenhuma religião. Eles são aqueles que pulam de galho em galho para satisfazer a sua curiosidade. São curiosos, adoram buscar respostas, por exemplo, nas cartas, ou em outra forma de buscar solução para os seus problemas, Uma empresa, um estabelecimento comercial que precisa de fluxo de clientes, nós usamos o número 5 no número da porta ou na soma do nome, tá bom? Então é isso, é a minha dica de hoje. No próximo vídeo eu vou falar de outros números da influência que trazem na minha vida, na sua vida.